Você já reparou que o mundo espiritual não dorme? E que normalmente nós somos atingidos nas áreas que nós estamos descobertas? Normalmente o nosso adversário vem contra nós para tentar nos derrubar. Mas o Senhor é aquele que nos guarda, Ele quem movimenta todas as coisas no mundo espiritual para que a gente possa estar aqui aprendendo sobre o mundo espiritual. Então, se você é aquele que precisa de aprender sobre as questões espirituais, você é bem-vindo nesse momento. Aproveita, curte, compartilha, te inscreve no canal e que você seja muito abençoado nesse momento. Esses dias, Deus ele me deu uma direção para nós fazermos uma série trabalhando as pragas do Egito. Eu sou curiosa, então eu vejo muitas pessoas falando sobre profecias. Também sou um pouco curiosa sobre geopolítica, do que pode acontecer, do que não pode acontecer, do que vai acontecer, do que não vai. Então eu entendo que nós precisamos, enquanto cristãos, estar preparados. Nós não podemos ser pegos, desprevenidos, sem entender o que acontece no mundo espiritual. Então eu preciso desse entendimento, no mínimo, para que eu possa entrar no tempo da adversidade, porque uma coisa é certa, a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflição, mas o Senhor ele nos orienta a ter bom ânimo. Então nós vamos começar a trabalhar um pouquinho sobre essas questões que o Senhor ele me deu direção. Eu confesso que eu recebi essa direção para gravar o vídeo ontem, mas eu realmente resisti, porque eu fico pensando assim, eu digo, eu queria tanto ser aquele, sabe, aquela voz que diz, você será abençoado, sua bênção está segura, eu vejo uma chave na sua mão, não vejo nada disso. Eu não vejo nada disso, gente. Aí o Senhor diz assim, agora tu vai falar sobre as pragas do Egito, eu digo, não, as pragas não. E aí eu resisti bravamente e claro, evidentemente que me dei mal, né? Aí eu precisei passar por algumas situações de constrangimento e eu sabia que era Deus me chamando a atenção para que eu pudesse fazer aquilo que Ele realmente tem me chamado para fazer. E eu fico até temendo, né? Eu digo, puxa, Senhor, eu não quero ser profeta do caos. Mas a gente está aqui para obedecer, entendendo que Deus é quem conduz as nossas vidas. E antes que a gente entre nesse texto, nesse que Deus falou, eu tenho dois avisos para você e uma condição muito bacana para você que sofre de ansiedade, ou que tem alguém que sofre de ansiedade, que tem alguém que precisa de um acompanhamento. No final desse vídeo eu vou estar dando as informações. Então vamos lá. Em Êxodo, no capítulo 7, o Senhor ele faz uma convocação a Moisés. E nessa convocação ele chama Moisés para ser libertador do povo de Israel que estava aprisionado nas garras do Egito. Então aí Deus chama Moisés como esse libertador e diz assim, olha, tu vai lá com o faraó. E obviamente que todos nós sabemos, e eu sugiro que você leia o capítulo 7, porque nós vamos fazer uma sequência da série das 10 pragas e vamos estar postando. Em alguns eu vou estar diretamente em live, trabalhando o texto, outros vai ser postado, a gente vai ficar intercalando dentro da medida do possível. Então, para cada dia eu sugiro que você leia, se posicione, se levante dentro da sua casa. Quando Deus nos dá uma direção, é para nós nos levantarmos, é para nós nos posicionarmos. Uma das coisas que eu tenho observado nesses dias com muito assim, cautela e com muita certa preocupação, é uma dependência religiosa das pessoas. E as pessoas colocam uma dependência no homem. Se aquele homem orar, ela será curada. Se eu seguir aquele homem, eu serei alcançada. Aquele que tem a resposta. Não, irmão, pare com isso, pelo amor de Deus, acorde. Homem nenhum pode dar nada para você. Quem dá é Jesus. Se Jesus não der, ninguém pode dar.
Não vai dar, isso é engano, isso é ilusão. Não seja um dependente religioso, dependa de Deus, dependa da palavra de Deus, se alimente da palavra e viva na presença e na dependência de Deus. Então eu tenho muito cuidado de toda vez que nós estamos aqui, chamar você para essa responsabilidade, para essa autorresponsabilidade. Não sou eu, irmão, não tenho nada. Eu não tenho nada para lhe dar, eu não tenho nada para lhe oferecer, porque da fonte que eu bebo, da fonte que eu me sacio, eu estou oferecendo ela para você beber, para você se saciar. Não é para eu lhe dar para beber, porque eu não tenho, eu também estou nessa fonte bebendo dela. E nós precisamos entrar no ano parando de ser meninos. A igreja de Cristo precisa acordar. Não tem mais tempo da gente ser meninos espirituais, dependentes de outros para poder acessar o Senhor. Você não precisa de outros para poder acessar. Você precisa estar na presença de Deus, no teu lugar secreto, na palavra em Jesus Cristo. E a gente vai entrar. E aí Deus, eu fico olhando que quando Deus chama Moisés para ser o libertador, quantos de nós poderíamos estar nessa posição se nós já estivéssemos preparados, se nós já estivéssemos realmente tratados, se nós já tivéssemos passado pelo processo? Quantos de nós não poderíamos estar nessa posição nesses dias que nós não sabemos que virão, que serão talvez difíceis ou não? Eu não sei, mas eu recebi uma palavra, eu vi um pastor que eu acompanho, gosto muito, e eu vi essa palavra dele, eu me apossei dessa palavra, que Deus abençoará o seu povo no meio do caos. Eu recebi essa palavra, e eu criei nessa palavra, e eu quero também profetizar sobre a minha, sobre a tua vida, que Deus abençoará o seu povo no meio do caos. Então não olhe para o caos. Primeira coisa que você precisa entender: não olhe para o caos, olhe para Deus. Pare de olhar para o caos, olhe para o Senhor, porque é Ele que tem resposta para você. E é Ele quem tem resposta para mim, é Ele quem tem resposta para nós. Então a primeira coisa que eu destaco aqui nesse texto é quando o Senhor chama Moisés. Ele diz assim: olha, tu vai lá demonstrar o meu poder. E a vara que se transformou em serpente, os próprios magos do Egito fizeram isso. Mas uma coisa bem legal é que a vara do Senhor, ela devorou a vara daqueles pessoas lá do Egito. Os sacerdotes magos, adivinha, eu não sei como era o nome que se dá. Mas enfim. E aí a gente vê o poder de Deus. Não importa o quanto o mundo possa parecer forte, parecer grande, parecer imenso, parecer gigante. Não importa. O que importa é que qualquer coisa que acontecer, o Senhor, Ele consegue reverter, Ele consegue fazer, Ele consegue dar vitória, mas você precisa estar no lugar que Deus te chamou para estar. Você precisa estar no lugar que Deus chamou você para estar. Você não tem que estar em lugar nenhum que Deus não te chamou para estar. Onde foi que Deus chamou para você estar? Você sabe? Então, se não sabe, descubra. Se não descobrir, procure. Só pare de procurar quando você descobrir. Tem outra coisa que eu também observei aqui, quando o Senhor endurece o coração de Faraó. Na realidade, fiz até algumas observações aqui. Isso aqui só eu mesmo entendo, né? Ninguém entende, só eu mesmo entendo. Então, assim, dentro dessa questão, o que Deus faz? Ele endurece o coração de Faraó. Na realidade, ele só usa o que Faraó já tinha, uma obstinação. Ele aproveita aquela estrutura do homem que se acha empoderado, que se acha invencível, que se acha o senhor de tudo, que se acha o grande cara. E para Deus ele diz assim: então vou aproveitar essa tua insubordinação,
essa tua arrogância, vou aproveitar esse teu orgulho. Tem uma palavra aqui que eu gosto mais, essa tua obstinação. Eu aproveito ela e vou usar ela contra ti mesmo. Eu tô parafraseando, tá, gente? Deus não falou isso. É minha análise. Pode estar errada? Pode, mas a parte do obstinado tá certo. Só eu parafraseei o texto pra gente entender o contexto de tudo aquilo que aconteceu. Então, dentro dessa situação, Deus usou o que Faraó já tinha. E a mesma coisa, o Senhor ele vai usar aquilo que nós já temos, para o bem ou para o mal. Ou é bom ou é ruim. Ou é aquilo que nós estamos tentando resolver, mudar, fazer, transformar, nos humilhar, ele sempre vai usar. Sempre vai usar. Mas aquele que não quer, aquele que resiste, aquele que é obstinado como Faraó, ele também vai usar. Porque Deus, ele não vai mudar os propósitos, tudo aquilo que já foi projetado por causa de um coração obstinado. Coração obstinado, ele trata como ele tratou o Faraó no Egito, da mesma maneira. Em algum momento ele vai ser tragado pelo próprio orgulho, pela própria obstinação. Em algum momento ele vai ser tragado pela própria humano, pelo próprio tudo. Que está distante de Deus, e ele vai ser tragado e vai ser esquecido, né? Só é lembrado porque na realidade, quem lembra, na realidade nós estamos lembrando não é nem de Faraó, nós estamos falando sobre Moisés. Então dentro desse cenário, a gente vê o poder de Deus. Qual é a diferença de hoje? Não é diferente, irmãos. A gente está diante de muitos desafios, nós estamos iniciando um ano, nós estamos no início de um ano de desafios. E eu quero lembrar você a palavra que foi liberada no início desse ano. Deus abençoará o seu povo no meio do caos. E eu acredito nessa palavra, eu vou viver essa palavra. E eu me aposto dessa palavra porque eu tenho buscado. E eu espero que você também esteja buscando viver dentro da palavra, caminhando na condução da nuvem, da coluna, da nuvem e da coluna. Não saia, irmão. Não saia desse lugar. Não saia da agenda de Deus. Aconteça o que acontecer, permaneça firme na agenda de Deus. Porque você tem que lembrar que Deus abençoará os seus filhos, mesmo em meio ao caos. E eu realmente acredito nisso. Então, dentro dessa questão, aí a gente tem a primeira praga, que é o sangue. Né? Então a gente tem essa primeira praga e alguns pontos eu gostaria de destacar para a gente entender essa questão. Por exemplo, para os egípcios o sangue ele era abominação. Eles não queriam, não gostavam. Sabe uma coisa assim, não posso, não quero tocar. Então Deus ele começa esse processo das pragas do Egito, justamente tratando algo que para eles era repugnante, que para eles não era bacana, que para eles não era legal, tá? Outra coisa que Deus trata quando ele fere as águas, o rio para eles era sagrado. Então Deus começa um processo de desconstruir o sagrado daquele povo, porque nós estamos agora numa guerra espiritual. E Deus, a intenção dele é mostrar o seu poder, que ele é o grande eu sou, que ele é quem manda, que ele é quem faz e que quando ele ordena, ninguém pode ir contra. Deus é bom demais, rapaz. Tá doido? Vamos lá. Voltando. E aí a gente tem, então para eles, o rio era sagrado. Então Deus ele começa esse processo, essa caminhada das 10 pragas, tocando exatamente no sagrado, tocando exatamente aonde eles tinham uma certa devoção e uma adoração. Outra coisa também que está dentro desse contexto, dentro desse rio, tinham pelo menos 3 espécies de peixe sagrado. Eu vi o nome aqui, eram os nomes estranhos, então eu resolvi não colocar o nome aqui, porque eu também ia nem receber falar, então deixa os nomes para lá. Então a gente encontra também nesse rio exatamente isso. Pelo menos 3 espécies, tá, de peixes que eram considerados sagrados. E aqui a gente tem
No 7:18 diz assim: os peixes do rio morreram, o rio os peixes do rio morrerão, o rio cheirará mal e os egípcios não poderão mais beber da água do Nilo, tá? Outra coisa que o rio representava, ele para os egípcios, ele era tão sagrado que ele tinha alguns nomes, como, por exemplo, o pai da vida e o pai dos deuses. Aí Deus vem e começa a ruir esse sistema de crença do Egito, que hoje pode simbolizar o mundo. Então, o pai da vida não é nem um rio, o pai da vida é Deus. É Ele quem dá e quem tira a vida. É Ele quem faz o milagre, é Ele que opera, é Ele quem realiza, só Ele, é por Ele, para Ele. Não tem outro, não tem rio nenhum, não. Só se for o rio da vida, que flui em nós e a gente consegue verdadeiramente entrar nesse rio de vida. Então, pai dos deuses, não tem pai dos deuses, ele é Deus Pai, não tem outros deuses. Ele é Deus Pai, Deus poderoso, Deus eterno, Deus soberano. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração, somente a Ele. Só Ele. Então, quando a gente começa a olhar aqui dentro desse contexto da primeira praga aqui do Egito, a gente começa, uma das coisas que me chamou muita atenção, exatamente Deus começar a ruir o sistema de crença religioso dos egípcios, né? Mostrando o seu poder, mostrando toda a sua força. É só Deus mesmo para ferir todas as águas. Todas as águas foram feridas. E a Bíblia diz que eles tiveram que cavar lá em alguns lugares para poder achar água para tomar. As águas foram feridas. Só Deus, no seu grande poder, no seu infinito poder, Deus é poderoso. E a minha oração nesta manhã, nesse primeiro dia dessa série, é que você se levante em nome de Jesus. Que a tua casa seja restaurada em nome de Jesus. Que você se levante pelo poder que há somente no nome de Jesus. Porque o poder só há no nome de Jesus. Que nós nesse tempo, nesse início de ano, possamos desconstruir o nosso senso de crenças. Senso de crenças que não estão na palavra. Senso de crença religiosa. Senso de crença de dependência de homens. De dependência religiosa. Que todo o nosso sistema de crença ele possa ser desconstruído em Deus. Para que nós possamos caminhar nessa estação 25 totalmente renovado, construídos, reconstruídos, reposicionados em Deus, na palavra de Deus. A minha oração neste dia, se você chegou até aqui nesse momento, é que você seja plenamente abençoado. Se levante dentro da sua casa, não aceite nenhuma ação das trevas. Você tem autoridade de Deus para levantar na sua casa e declarar sobre a sua vida, e declare em nome de Jesus, Senhor, na autoridade que há no nome de Jesus. Toda a ação contrária contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha existência, contra a minha caminhada, eu agora, Deus, declaro no teu nome, somente no nome de Jesus, se levante em nome de Jesus e declare a sua vitória. Amém? Tenho um aviso para dar para você. Eu estou abrindo a minha agenda. Vou deixar um link aqui embaixo. Caso você tenha interesse em ser atendido, né? Precise de um atendimento psicológico, deixar o link aqui do meu contato. Você pode entrar comigo para maiores informações. Também a gente está iniciando a primeira turma de treino mental para regular para as questões de ansiedade. Então, se você tem problema de ansiedade, se você conhece alguém ansioso, se você tem alguém que você deseje que seja abençoado
por este treinamento, tá? Também vou deixar o link aqui, é o mesmo link, você pode entrar em contato com a gente e a gente vai estar tirando todas as tuas dúvidas. Quero dizer para você, para o treinamento, os encontros serão em tempo real, encontros em grupo, em tempo real, vou estar explicando. E até dia 10, hoje é que dia? Não sei nem que dia é hoje, gente, pelo amor de Deus. Dia 9, até no dia 10, que será amanhã, se você entrar nesse grupo, ok? Você vai ter, olha, o café, eu comprei o café, eu quero dizer que o mensal é mais barato do que o café que eu comprei, de verdade, é bem barato, é uns 20 uma coisinha até amanhã, dia 10 de janeiro. Se por acaso você quiser entrar em outro momento, obviamente que o valor será outro. Então, eu desejo que você seja plenamente abençoado, que o Senhor esteja na sua vida, na sua casa, na sua existência. E amanhã a gente vai estar aqui postando mais um conteúdo. A segunda praia que será as ranchas. Deus abençoe tua vida, fica na Shalom do Senhor.